Sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Recordamos, como sempre, que podem colocar uma jarra com água sobre a mesa, assim como os copos correspondentes ao número de pessoas que fazem parte desta partilha de amor, para que a espiritualidade protetora do nosso lar a possa fluidificar e nós possamos equilibrar a nossa saúde física e mental. Vamos então iniciar este nosso Evangelho com uma canção. Página 33, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, ao Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo e companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, te agradecendo pelo dia de hoje, te louvando e te pedindo, Senhor, que durante este Evangelho desta noite nos permitas compreendermos melhor a tua mensagem. Permite-nos, Senhor, beber desses ensinamentos para que consigamos, no nosso dia a dia, colocá-los em prática. Te pedimos, Jesus, amigo, que envolvas os nossos lares com o teu amor, que nos protejas. Pedimos também, Senhor, se for possível,
que os nossos familiares possam estar presentes no Evangelho desta noite. Que assim seja, Senhor. Obrigada. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Ítano 11, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a uma meta, não se incomoda com as asperezas do caminho. Não se deixa desviar, nem por instantes, da rota certa, de olhos fixos no seu objetivo. Pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da caminhada ameacem provocar-lhe feridas. Elas apenas o roçam sem o atingirem e não o impedem de avançar. Arriscar a vida para se vingar de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivessem tão enliados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo. Mesmo a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante, um crime aos olhos de Deus que vos determinou a linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo o tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é a irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado, esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação de um passado que não existirá mais. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos que a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, o item 156. A violência. Por vezes, ouves defender a violência, apontando a expulsão dos vendilhões do templo, atribuída a Jesus. É episódio que serve para justificar muita coisa e ninguém sabe ao certo se a lição é parabólica ou se foi mesmo como a descrevem os evangelistas. Todavia, o episódio é bem mais profundo. Sempre Jesus se socorria das práticas da época, dos costumes do povo, para disseminar a sua boa notícia sobre o reino de Deus e os caminhos que a ele conduzem. Recorda a condenação da violência implícita nos ensinos de Jesus. Quando descia do Tabor, dialogando com os discípulos surpreendidos com a presença de Elias e Moisés, Jesus não podia ser mais claro na sua condenação quando afirma que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que se esforçam são os que o conquistam. Esta leitura do Evangelho, que nos fala precisamente do duelo, escrita à época de Kardec, e até essa época nós sabemos que a vinda de Jesus, quando Jesus veio à Terra, foi numa época de transição entre o mundo primitivo para o mundo de expiação e provas, e em que o duelo era permitido. Aliás, era a forma, se calhar mais regular, de se poderem resolver determinadas contendas, de determinadas diferenças. No entanto, podemos trazê-la para a época de hoje, no que diz respeito a todo o tipo de violência, porque muitos de nós queremos resolver as nossas contendas uns com os outros através de violência. Aliás, ultimamente temos vindo nas notícias que qualquer motivo é
razão para que se mata a facada ou que se espetem facadas nestes e naqueles. Temos visto isto quase que diariamente. Fulano dá não sei quantas facadas a cicrano e, portanto, podemos transportá-lo para os nossos dias no que diz respeito à forma como nós queremos resolver os nossos problemas e as nossas diferenças uns com os outros. No entanto, eu gostaria de destacar uma questão que me fizeram aqui há uns tempos atrás, no que diz respeito ao aborto, à eutanásia, ao suicídio, e perguntavam-me assim: Diana, o espiritismo é contra a eutanásia? E na realidade eu respondi: o espiritismo não é contra absolutamente nada. Aliás, Jesus, quando veio à Terra, disse precisamente que ele veio para os doentes. E, portanto, o espiritismo não é contra nada. E quando nós falamos em sermos contra, é diferente quando falamos em sermos a favor, não é? Porque quando nós dizemos que somos contra alguma coisa, implica um gesto de violência. E, portanto, o espiritismo não é contra nada. Agora, se me perguntares a mim, que sou imperfeita, não é? Que ainda tenho algum orgulho, eu posso dizer que sou contra a eutanásia. Mas a nossa posição deve ser precisamente o não sermos contra coisa alguma e sermos a favor da recuperação de quem quer que seja. E isto é um princípio para que nós possamos amar, ou pelo menos aprender a amar, os nossos inimigos. Então nós não devemos ser contra aqueles que nos prejudicam, não devemos ser contra aqueles que erram, até porque nós também erramos. Então será um princípio para nós podermos começar a exercitar a não violência. Nesta leitura do Evangelho e também na leitura seguinte que ouvimos e que se intitulava Violência, nós vemos que qualquer ato que ponha termo à vida é um ato que naturalmente não será correto. E o Espírito, neste caso na primeira leitura, vem nos dizer precisamente que é um crime, não é? Cada vez que nós matamos alguém e que para resolver qualquer questão achamos que ela fica resolvida limpando a nossa honra através da prática de um crime. Naturalmente que estas noções já existem há muito tempo na face da Terra. Nos 10 mandamentos temos lá um deles que diz: não matarás. E portanto, se não matarás, tanto faz que seja em duelo, como seja numa outra forma qualquer. Pena de morte, aborto, eutanásia, o que quisermos que ponha termo à vida é contra a lei de Deus. E, portanto, a lei de Deus o que estabelece é que nós devemos amar-nos uns aos outros. E nós temos que perceber, que é isso que a doutrina espírita nos vem mostrando, que não é porque aniquilamos o corpo que as questões ficam sanadas. Porque a vida espiritual, a vida do espírito é imortal. E muitas das vezes, não é? Aquele que partiu vítima de um crime, de uma violência, porque não tem ainda conhecimento suficiente, não consegue perdoar o agressor e entra num processo de vingança, de perseguição, de influenciação espiritual. Então, se nós transpusermos isso para outras ações, nós vamos perceber que às vezes não é só quando matamos que nós estamos a criar uma situação destas de violência, de querermos vingar-nos depois, etc. E, portanto, nossos atos, muitas das vezes, mesmo que não aniquilem o corpo, muitas vezes provocam danos na alma que são equivalentes a isso. Porque os espíritos que sofrem essa violência, não vão, muitas das vezes, conseguir entender, perdoar, desculpar, e vão alimentar ódios, vão alimentar raivas e vão procurar, muitas das vezes, fazer a justiça pelas suas próprias mãos. E Jesus sabia perfeitamente
desta situação, e por isso é que nos recomendava a nos amarmos uns aos outros, a nos reconciliarmos uns com os outros, porque efetivamente o problema da nossa agressividade, do queremos resolver as coisas magoando e fazendo sofrer os outros, vai trazer consequências, obviamente, para quem as pratica. E por isso, se é certo que nós hoje já não vemos a prática do duelo como uma prática aceite na maior parte dos Estados e das nações, nós não deixamos de ver atos de violência, atos de desrespeito, maus tratos uns para com os outros, seja físicos, seja muitas das vezes psicológicos, seja muitas das vezes agressões, calúnias, maldicências, etc., que provocam danos também, muitas das vezes, que demoram tempo a sarar e a depois resolver. Então que nós possamos não só olhar para esta leitura do ponto de vista daquilo que era a época do Kardec o duelo, mas em todas as situações em que nós também praticamos este duelo, quando não conseguimos aceitar os outros como eles são, aceitar as atitudes dos outros e respondemos, muitas das vezes na mesma moeda, ou às vezes pior do que aquilo que nos fizeram, levando a que os duelos persistam na atualidade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade desta reunião em família, que pudemos receber em nossos lares a Tua Palavra, Senhor. Que pudemos receber em nossos lares a espiritualidade amiga que nos visitou e também os nossos familiares que estiveram conosco, familiares já desencarnados, que nos abraçam, que nos acolhem. E que esta palavra, o Evangelho, tenha chegado a todos os lares, que possam receber a paz de Jesus através da sua palavra, Senhor. Sê conosco, Senhor, e acompanhe-nos sempre, hoje e sempre. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, de Assis, filho adotivo, da luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo, irmão e companheiro, dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do são. Ajuda-nos, amigo,
cruzar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo, Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Estamos a chegar ao fim de mais um Evangelho, que hoje, como já pudemos reparar, foi num local diferente. Hoje estamos aqui à sombra do abacateiro, no recanto de Chico Xavier, que, como sabemos, distribuía bens alimentares e dinheiro aos pobres junto a um abacateiro e, antes dessa distribuição, fazia o Evangelho, convidava algumas pessoas para fazer o comentário. Então, querendo seguir-lhe o exemplo, aqui estamos junto ao recanto de Chico Xavier e lembrar a todos que o único duelo que deve existir é o duelo entre nós e as nossas imperfeições. Então, chegou a hora de podermos beber a água que colocámos inicialmente sobre a mesa, relembrando que estaremos aqui todas as terças-feiras em direto para podermos fazer e partilhar das vibrações do Cristo em família. Que Jesus a todos abençoe.